Muito bem, essa é a segunda parte do vídeo. Eu encerrei o vídeo anterior falando que ia detalhar um pouco mais da variável visual forma, mas eu vou detalhar ela mais ao final desse segundo vídeo, porque eu vou apresentar um mapa que consta nesse livro e também no outro livro de cartografia digital, e lá aparece a forma em vários momentos, né, o uso dela. Então, mas como lá também aparecem outras variáveis visuais, então primeiro eu vou fechar a relação das variáveis visuais, apresentando aqui aquela que eu havia pulado, que é a variável visual cor. E pulei porque é a variável que tem maior complexidade, maior número de nuances e variações. A cor também é um dos recursos mais utilizados, tanto em mapas quanto em gráficos. A publicidade utiliza bem a variável visual cor para uma série de finalidades. O conhecimento da cor na publicidade é fundamental, né? E é usado há muitos anos, porque cada cor, além do que eu vou mostrar aqui, ela ainda tem alguns significados psicológicos, né, que afetam o psicológico da pessoa. Eu costumo usar como exemplo propagandas de cozinha e utensílios domésticos relacionados à limpeza, que em geral são de cor branca, em geral, ou prata, né, que transmitem ideia de limpeza. O vermelho transmite ideia de coisas quentes e amor e outras sensações, e as cores frias traduzem sensações diferentes, de paz, de serenidade. Então, essas cores são usadas. Existem livros sobre o significado psicológico das cores e que a área de design e a área de publicidade usam com muita maestria. Muito bem. A denominação cor, que a gente conhece aí e usa bastante, ela pode estar associada a diferentes ideias. 3 ideias. A cor enquanto matiz, né, ou hue, a cor enquanto saturação e a cor enquanto brilho. A depender do autor e da área de conhecimento, esses nomes vão sofrer algumas modificações. Mas a cor, então, ela tem essas 3 nuances e eu vou apresentá-las aqui agora. A cor na concepção lá do Bertin, de 1967, ela corresponde aqui àquilo que é apresentado por Slocum e outros autores como sendo cor, dois pontos, ou cor igual a matiz, ou simplesmente matiz. Então a cor tem várias nuances, alguns autores separam uma dessas nuances e tratam apenas uma dessas nuances, outros autores separam a cor e entendem que um desses nuances é uma coisa diferente do que ele considera a cor. Então nós temos que ficar um pouco atentos aqui. Bom, então as 3 instâncias, né, elas vão ser utilizadas em diferentes contextos e em diferentes finalidades. E essas nuances aqui, essas instâncias da cor, elas também não têm um limiar muito claro, e a gente vai ver que não é tão simples assim a operacionalização disso. De qualquer forma, a gente tem que ficar atento quando fizer o uso da cor, aquilo que mais se parece com um desses 3 padrões aqui. A gente não vai ter uma certeza absoluta de que nós estamos utilizando, é lógico que a gente vai ter aí, em alguns casos, né, vamos poder dizer, não, aqui eu trabalhei com matiz, aqui eu trabalhei com saturação, aqui eu trabalhei com valor, mas o mais importante é a gente conhecer as ideias que estão contidas nessas três instâncias da cor, e que cada uma dessas instâncias da cor, elas vão remeter a ideias diferentes. Então, dependendo de como eu trabalhar a cor, ela vai gerar no usuário a ideia de que, olha, ali naquele mapa tem coisas diferentes. Ou
ali naquele mapa tem coisas diferentes e no meio das coisas diferentes existem subgrupos. Ou ali naquele mapa tem quantidades diferentes, ou ali naquele mapa tem uma hierarquia, uma ordem. E então a gente vai olhar aqui o geral, o padrão geral que a gente consegue obter utilizando essas instâncias da cor. Vamos começar então falando da cor enquanto matiz, ou somente cor na concepção do Bertin. São variações de cores propriamente dita, aquilo que nós hoje conhecemos como amarelo, azul, verde, vermelho, né? Então a gente fala, troca a cor aí, tá mudando do amarelo para o vermelho, por exemplo. Nós estamos falando de mudar o matiz da cor em meio digital, e é obtida principalmente a partir de variações nos valores de H, para os modos de cor HSV e HSL. E ela traduz a ideia de coisas diferentes. Cada coisa é uma coisa diferente da outra. Sobre os modos de cor HSV e HSL, aqui cabem duas observações importantes, né? Esses modos de cores aqui, eles não estão disponíveis simultaneamente em geral, e a forma como eu opero cada uma dessas instâncias, como aqui o Hue, Saturation Value, né, ou Hue, Saturation and Lightness, como eu opero isso, eu tenho um resultado diferente sobre aqueles três matizes, aquelas três instâncias, melhor dizendo, da cor. A segunda característica é que esses modos de cor, não são só eles, existem outros modos de cor, mas eles também, em meio digital, eles não são perceptualmente uniformes. O que isso significa? Que pequenas variações, às vezes, em um desses itens aqui, altera muito a percepção da cor. E, às vezes, uma grande variação em um desses itens praticamente não modifica a percepção que nós temos da cor. A cor também, a cor matiz, também pode ser obtida a partir de combinações do modo RGB, o Red, Green and Blue, e ou combinações juntas desses elementos aqui, né? Bom, eu vou mostrar aqui também dois locais onde a gente tem esses modos de cor. Primeiro eu vou mostrar no QGIS. Então aqui no QGIS, quando a gente clica em para alterar a cor de alguma coisa, ele já abre aqui, por exemplo, a possibilidade do HSV e do RGB, né? Também aqui ele tem as anotações HTML, que são utilizadas em linguagens, né, na própria HTML, Java ou Python, você tem condições de entrar com esses códigos aqui. Mas aqui então o HSV, né, que eu posso controlar cada um desses campos aqui, o RGB, que eu também posso controlar, e uma mesma cor ela pode ser descrita de formas diferentes, né? Então eu posso descrever a cor por seus valores de RGB. Por exemplo, se eu quiser obter o vermelho, e eu quiser obter o vermelho puro, eu vou adicionar 100% de vermelho aqui, que nesse caso é o 255 o valor, e vou subtrair os outros valores da composição de cores RGB. Então eu vou zerar o valor de G, que é o verde, e vou zerar o valor de azul, e eu vou obter então o vermelho puro, que é esse que está aqui. Tá? Agora, eu também poderia descrever essa mesma cor utilizando o HSV 0, 100, 100, né? E daria a mesma cor, né? Ou poderia escrever aqui como HML, né, tralha FF 4 zeros aqui, ok? Então, aqui o exemplo do HSV. Quando nós estamos lidando, por exemplo, com o Excel, ou não me recordo agora o ArcGIS, mas o Excel, a família Office, o PowerPoint, e a gente tenta mexer com as cores, aí a gente vai ver que a gente tem o RGB disponível, mas a gente também tem o HSL. Então, é outra forma
de trabalhar com uma cor. Então, dependendo do software e dependendo do que nós estamos trabalhando, a gente vai ter, então, disponível essas paletas, esses modos de cor. Eu citei aqui o Excel, porque a gente também vai fazer gráficos com Excel. Uma das formas de fazer gráficos é com Excel. E aí a gente vai ter também o HSL como modo de cor disponível. Bom, o primeiro modo, então, a primeira instância que eu estou falando é a instância da cor enquanto matiz, ou simplesmente cor, como o professor Jacques Bertin colocava no passado. E que ela traduz a ideia de seletividade dissociativa. Ou seja, o que a cor, enquanto matiz, mostra para o usuário, estimula a visão do usuário e produz na mente do usuário, leva o significado, gera a cognição de que existem coisas diferentes. E não que existe uma hierarquia ou que existem quantidades, mas que são coisas diferentes. A gente trabalha muito bem com uma variável visual cor enquanto matiz para objetos que ocorrem no espaço ou que são representados cartograficamente na forma de ponto, na forma de linha ou na forma de área. E aí pode ser polígono ou superfícies discretizadas, superfícies matriciais, né? Então a gente tem aqui outras possibilidades. De qualquer forma, a cor ela funciona muito bem na distinção dos objetos. A cor enquanto matiz, ela tem uma outra característica que é a rastreabilidade. No mapa, se eu coloco uma circunferência preta, aqui um quadrado preto e um triângulo preto, e espalho isso pelo mapa em vários locais diferentes, dizendo, por exemplo, que a circunferência preta por exemplo, a ocorrência de um determinado mineral, que isso aqui é a ocorrência de outro mineral, o quadrado preto de outro mineral, e que o triângulo preto é de um outro mineral, fica muito difícil a gente perseguir essa informação e estabelecer um padrão visual para isso. Agora, quando a gente usa a cor, fica muito mais fácil o processo de percepção, muito mais rápido rastrear esse elemento no espaço, né, da representação. Aqui uma tabela de atributos fictícia, né, e os efeitos do uso da cor. Então, eu olho lá para a minha tabela de atributos, abrir, como a gente faz aqui no QGIS constantemente, né? Abre-se a tabela de atributos, olha-se lá, bom, nome do município. Bom, o que é nome do município? Nome do município Ventania, Barracão e Cambé. Não é uma hierarquia, não é uma quantidade, são coisas diferentes. Se são coisas diferentes, então eu posso utilizar a cor enquanto matiz, que é o que está aqui, campos de atributos, em geral do tipo texto, né, excepcionalmente do tipo numérico, já que, por exemplo, aqui o próprio geocódigo é numérico, mas o que ele indica é a ideia de coisas diferentes, o que ele está indicando aqui é como se fosse o CPF do cidadão. Ao invés de escrever José, João e Maria, eu escrevo o CPF dessas pessoas e estou dizendo que são coisas diferentes. Então, essa é a ideia que está aqui. Eu abri minha tabela de atributos, olhei, bom, são coisas diferentes. Se são coisas diferentes, eu vou, então, buscar, né, tentar utilizar a cor enquanto matiz. Isso para objetos, né, na forma pontual, na forma linear ou na forma diária. Bom, aqui então o exemplo de novo e os efeitos disso sobre a percepção do fenômeno, neste caso aqui, mostrando as mesorregiões de planejamento do IBGE. Apesar da proposição de Slocum quanto ao uso da cor, e aqui entra uma característica bem particular, eu vou mostrar no final aqui, tá, esse material do Slocum, ele propõe que a cor, enquanto matiz, possa ser utilizada para traduzir a ideia de quantidade. Então, veja, vamos pensar aqui um pouco. Olhando para esse cartograma aqui, eu tenho aqui um tom de verde, um tom de azul, um tom de cinza, um rosa,
E aonde que entra aqui a ideia de quantidade visualmente falando, ou seja, se eu olhar para a cor enquanto matiz, ela não estimula a minha mente a pensar que aqui tem quantidades diferentes. Esse estímulo, esse desenvolvimento, a ideia que se forma, né, o significado cognitivo da cor, que ela gera em termos de estímulo visual e mental, não é a percepção de quantidade. Mas acontece que o Slocum ele faz essa proposição, né? Só que isso pode realmente acontecer e a cor pode ser utilizada para isso, mas em alguns casos específicos. E um primeiro deles aqui é quando há um número reduzido de matizes, ou seja, quando eu trabalho com poucas variações desses matizes. E essas variações são pequenas e próximas. E aí sim é possível, né, para traduzir a ideia de quantidade. Mas não é possível também isso, como esses modos de cores não são perceptualmente uniformes, não é possível também você aplicar isso em qualquer faixa do espectro de cores disponíveis, né? Então é um pouco complicado essa proposta do Slocum, apesar de que ela é válida, né? A cor matiz, e eu vou mostrar isso aqui um pouco mais adiante, tá? Vou mostrar como é que é essa proposição do Slocum aqui, os efeitos dela na percepção da quantidade. Bom, para facilitar também a assimilação de objetos mapeados, a cor ela pode estar associada, no caso, a outras variáveis visuais. Existem autores que discordam disso, né, que em especial a professora Janine Gisele Lessan. Ela discordava disso, achava que era uma redundância de processos, né, visuais, e realmente há uma certa redundância, mas também tem um outro significado que é facilitar a percepção dos temas nos mapas, né? Então, aqui um exemplo de associação, né? Então, veja que nesse caso, eu estou usando uma forma única e mudando apenas a cor. Então, neste primeiro caso aqui, quem está funcionando aqui é apenas a variável visual cor, e somente a cor. Cor enquanto matiz. No segundo caso, há uma associação da cor enquanto matiz com a forma, né? Então, veja, aqui que a professora Janine fala, ó, é redundante isso, não precisava da forma para poder descrever isso. Mas há alguns casos em que a gente pode fazer, sim, a associação. Por exemplo, quando a gente tem dois temas que a gente quer usar o mesmo verde e são duas coisas diferentes, a gente quer associar os temas a partir da cor, alterando a forma. Ou quando a gente associa isso a pictogramas, e esses pictogramas, inclusive, já lembram, tanto em forma quanto em cor, o tema que está sendo cartografado. Então, veja que isso ganha uma certa utilidade quando há uma associação desses elementos. A questão aqui é que a cor ela funciona independente disso, ou seja, eu não precisaria ter o copo de chopp aqui, eu poderia ter somente aqui o símbolo amarelo, o signo, né, a circunferência em amarelo, e lá na legenda isso está descrito, que no mapa eu faria a rastreabilidade rápida de todos os locais onde vende o chopp aqui, ou em todos os locais onde tem a árvore a partir do verde. A cor tem essa função, não precisa. Uma outra recomendação é que quando a gente precise utilizar cores, que a gente busque cores diametralmente opostas na rosa cromática. Isso como uma forma de facilitar ainda mais a distinção das cores. Então aqui está a rosa cromática e preferencialmente a gente vai trabalhar com cores que estão aqui nas pontas desse triângulo. Aqui uma outra característica do QGIS, quando a gente trabalha com um modo de cor que a gente precisa alterar, ele tem essa função, inclusive, que permite que eu encontre essas cores que estão diametralmente, não chega a ser diametralmente oposto nesse caso, mas que estão nas extremidades desse triângulo aqui, que vão dar origem àquela rosa cromática que aqui está.
Então, aqui tem o objetivo de facilitar a distinção. Também, no caso de necessidade de cópia do material ou de daltonismo, aqui a ideia é separar o máximo possível, visualmente falando, essas cores. Cor enquanto matiz, por enquanto. A Munira, ela fez um trabalho de mestrado em que ela pesquisou a percepção dos alunos e a capacidade de diferenciação de cores em dispositivos como telas de computadores e tablets, né? Eu também já trabalhei com essa pesquisa com os alunos da geografia mesmo, em algumas turmas, e a resposta não foi muito diferente. O que a Munira constatou lá é aquilo que já se sabia, que mesmo as telas dos computadores hoje exibindo alguns milhões ou bilhões de cores diferentes, a capacidade do usuário de diferenciar aquelas cores presentes no mapa fica mais ou menos aqui entre 7 e 12 cores, dependendo da quantidade de polígonos que existe ali, de temas diferentes que estão ali no caso, de polígonos mesmo, e dependendo também do tamanho dessas figuras. Então, veja que usar, por exemplo, 18 cores enquanto matiz diferentes não é muito útil, porque o usuário vai começar a confundir e eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso acontece. Bom, então aqui a gente pode manipular isso de diferentes formas, né? Bom, a cor, ela tem, enquanto matiz, ela tem uma excelente capacidade de distinção dos elementos, tanto na forma de área, quanto na forma de linha, quanto na forma de ponto. É uma variável visual para traduzir a ideia de seletividade, sem dúvida, uma das melhores, se não a melhor, né? Aqui, então, algumas observações sobre o uso da variável cor enquanto matiz. A primeira observação é que não se usa muito mais, mas em algum momento o mapa pode estar circulando impresso num artigo ou gráfico num artigo científico que alguém imprimiu ou reproduziu isso diante de uma turma. E aí, se você usou cores muito próximas, a pessoa no material em preto e branco não vai conseguir diferenciar essas cores. Então, dependendo do uso que você vai fazer numa campanha, por exemplo, de alfabetização, numa campanha em que você precisa usar muito material impresso em preto e branco, é bom você ater que a cor sozinha pode não dar conta de resolver isso, né? Uma segunda observação é a questão, como eu já comentei anteriormente, da associação mental de uma cor a um objeto ou um assunto. Então, a gente tem aqui a cultura ocidental, por exemplo, a questão de vermelho associado a vítimas, a violência, né? Então, se eu faço um mapa de acidentes de veículos ou de vítimas fatais ou de violência e utilizo somente o matiz de cor azul, eu estou dificultando para o meu usuário a percepção do tema. Ou se eu utilizo o vermelho e o azul combinados, invertendo a ideia, ou seja, colocando mais vermelho onde é melhor, onde tem menos vítimas, eu também dificulto a percepção para a maior parte dos usuários. Uma terceira observação é que o emprego de cores diferentes daquelas que a gente normalmente utiliza em convenções cartográficas também pode gerar ruído na comunicação. Seria o caso de eu pintar uma estrada de azul, apesar de eu ter essa liberdade nos mapas temáticos, aqueles que fogem da cartografia sistemática, e pintar, por exemplo, os rios de vermelho. Isso pode gerar confusão. Então, a gente dá preferência para o uso daquelas cores que já estão convencionadas, apesar de que a gente sabe que elas não têm 100% a percepção não é para 100% dos usuários. Nesse caso, demanda um processo de alfabetização. Muito bem, falamos então da cor enquanto matiz, e a cor enquanto matiz traduzindo a ideia de seletividade dissociativa, coisas diferentes, e que ela pode ser obtida de diferentes formas, associada à forma, por exemplo,
e que ela traduz a ideia de seletividade dissociativa, tanto pontual, quanto linear, quanto para área. E funciona muito bem nos três casos, o que não acontece com todas as outras variáveis visuais. Bom, uma segunda instância da cor é o valor ou lightness ou brilho. São variações do branco ao preto passando pela escala do cinza, se eu pensar aqui numa representação acromática, ou de um ou mais cromas. A variável visual cor enquanto valor é apresentada por Bertin apenas como valor. Então, o Bertin e o professor Martinelli tratam essa variável visual apenas pelo nome de valor e não como cor, valor. Corresponde à variável visual brilho, apresentada por Slocum. Tá? Então, Slocum também utiliza isso com o nome de brilho. A variável visual valor, ou cor-valor, se aplica à tradução de dados que apresentam naturalmente ordem e hierarquia. Então, quando eu quero traduzir a ideia de ordem ou hierarquia, eu vou buscar a solução na cor-valor, ou vou tentar buscar essa solução aqui. E de dados quantitativos, preferencialmente quando as quantidades são relativas, ou quantidades normalizadas, como é o caso do IDH, como é o caso do PIB per capita. Então, quando a gente normaliza uma variável, depois vocês vão ver isso lá no final, no tratamento dos dados, as variáveis normalizadas, a gente dá preferência também ao uso da cor enquanto valor. Também para ordem de tempo. A percepção do valor enquanto variável visual se dá pela variação na intensidade da cor. Valores fortes e fracos, e essa é a ideia que está contida na variável visual valor. Valores fortes e fracos, ou valores quentes e frios, são representados em uma escala graduada de intensidade. E esse efeito visual, chamado que a gente conhece por valor, apesar de ter o V lá no HSV e no HSL, a ideia que está por trás não é necessariamente apenas a variação do V, mas que a gente está trabalhando com cores fortes e fracas de um mesmo matiz, por exemplo, ou de matizes combinados, como quente e frio, e a gente está querendo traduzir, então, uma ideia de uma hierarquia ou de opostos. Aqui dois casos, utilizando uma representação com croma aqui do amarelo, estabelecendo-se então uma ideia de cor enquanto valor, e aqui estabelecendo uma hierarquia dos municípios de pequenos, médios e grandes, e aqui sem croma, uma escala acromática, em que a percepção é praticamente idêntica. Então é muito simples, muito fácil, independente de eu estar utilizando algum croma, essa percepção vai se manter, mesmo no caso de tons de cinza apenas. Tons mais fortes, então, indicam maior intensidade do fenômeno, tons mais fracos indicam a menor intensidade do fenômeno. Bom, aqui uma observação que é um tanto quanto importante. Enquanto o professor Martinelli adverte que a percepção do valor é obtido por modulações de uma só cor de base, ou seja, que a gente tem que usar escalas monocromáticas, Bertin afirma que as mudanças do matiz alteram a percepção do valor, portanto, já teoricamente se colocaria em contraposição àquilo que está posto no Martinelli, indicando a presença de dados seletivos. O Slocum apresenta a possibilidade de se obter valor a partir de alterações no matiz. Brewer, que é uma pesquisadora norte-americana, apresenta ainda a proposta de obtenção do valor combinando diferentes matizes e tons. Então veja que existe uma certa contradição e confusão nisso daí teórica. Mas apesar de existir essa teórica contradição, todas essas proposições possuem fundamentação correta. Só que a gente tem que saber como e quando obter e como utilizar. Então aqui eu e a professora Cecília Brandalize, a gente fez uma advertência no livro anterior sobre a obtenção do valor a partir de combinações e variações, e que isso deve ser feito com cuidado.
uma vez que, dependendo da intensidade da variação, muda-se a percepção do valor. Então, vamos lá. Aqui eu poderia estar utilizando o PowerPoint, né, aqui com essa figura aqui, por exemplo, organizar essa figura aqui e tentar trabalhar com ela mesmo no processo de obtenção do que eu vou mostrar ali agora. Então, eu poderia pegar aqui, no modo HSL, por exemplo, não sei se aqui a figura está, e mudar o H. Né? Então, mudando o H aqui, nas mais cores de preenchimento, eu poderia aqui, HSL, escolher manter esses outros valores aqui e trabalhar somente com o matiz. Então, eu poderia começar no matiz 0 aqui, tá? E no segundo momento, aqui, repetir esse mesmo matiz. Agora eu vou alterar esse mesmo matiz aqui para ficar mais rápido aqui essa alteração. Ele já vai manter todos os valores que eu tinha aqui antes. E aqui eu poderia mudar o matiz, por exemplo, para 50. E depois eu posso mudar esse mesmo matiz. Eu vou até copiar essa figura aqui e colocar aqui. E mudar esse matiz a mais cores de preenchimento, mudar para o modo HSL, são os mesmos valores, agora eu vou mudar o matiz para 120, por exemplo. Né? Bom, reparem que eu obtive aqui cores diferentes. Trabalhei com o matiz, e a ideia que está aqui, olha, são coisas diferentes, cores diferentes, coisas diferentes. Vou voltar aqui para o livro e mostrar o que seria essa variação no caso do H igual a 40. Então, ao transitar aqui com a variação no H de 40, mudando 40 pontos, 0, 40, 80, 120, o que eu obtenho como resultado, então, é isso que vocês estão vendo aqui. O lilás, o azul, uma cor azul esverdeada aqui, um verde, um amarelo e um vermelho. E neste caso, quando eu altero bastante o matiz, eu obtenho a percepção de coisas diferentes. A ideia que vem traduzido aqui por essa variação de H é a de seletividade dissociativa, ou seja, coisas diferentes. No primeiro momento é isso. Num segundo momento, se eu diminuo essa variação de H, no modo de obtenção HSV ou HSL, e coloco, por exemplo, de 20 em 20, começo no mesmo ponto, repare que eu comecei aqui no vermelho, no 0 lá, né, do H, e vou mudando de 20 em 20, eu já crio uma ideia de quantidade ou de hierarquia, ou de opostos, cores frias e cores quentes, como conhecido aqui, efeito hot to cold, ou paleta de cores, ou composição de cores hot to cold, ou warm to cold. São cores quentes e cores frias aqui, que traduzem a ideia de coisas opostas, antagônicas. Se eu diminuo ainda mais a variação no H, e faço uma variação de 10 em 10 pontos, eu estou mexendo no matiz, estou mudando na cor enquanto matiz, apenas no matiz da cor, mas eu crio uma ideia de valor aqui, de intensidade de fenômeno, e não mais de oposição, como é o caso aqui. Eu vou para a ideia de, bom, aqui o fenômeno é mais intenso e aqui ele é mais fraco. Se eu parasse, por exemplo, com 4 tons aqui, ou até mesmo 5 tons. Eu crio uma ideia de hierarquia. Então, observem que eu estou mexendo, modificando apenas o H, que corresponde ao matiz propriamente dito. Mas dependendo da intensidade com a qual eu movo essa função, com a qual eu altero essa função, eu obtenho resultados diferentes que transmitem ideias diferentes. Eu posso transmitir a ideia de seletividade, e aqui que estava a ideia de cor do Martinet, do Bertin, quando ele chamava somente de variável visual cor, o que ele estava propondo e falando era disso, era grandes distâncias de H, traduzindo a ideia de seletividade associativa, ou em alguns casos até mesmo associativa, quando a gente consegue produzir tons similares, dependendo aqui do campo, da faixa do espectro que eu estou trabalhando. Ou, aqui como foi dito pela proposta do Slocum, né, em que a gente obtendo, aqui da professora Cynthia Brewer,
né, trabalhando com um espectro de cores um pouco menor, a gente vai obter esse efeito hot to cold. E aqui a proposta do Slocum, a observação do Slocum, que na verdade não é do Slocum, é anterior a ele, mas ele apresenta, no livro que eu estou usando como referência, em que a gente obtém aqui uma ideia de quantidade ou hierarquia. Tudo isso trabalhando apenas com a noção de matiz de cor. Tá? Bom, então, aqui a explicação do que está ali, né? E aqui uma outra observação, que a cor, enquanto valor, que é o que está sendo tratado aqui nesse momento, né? Que é isso daqui, isso fica muito bem na forma de polígonos, na função aqui associado a polígonos, coisas que acontecem no espaço de forma zonal, ocupando área, mas quando a gente vai para ponto, essa percepção costuma se perder e em linhas ela é muito fraca. Então, utilizar a variável visual cor enquanto valor em representações lineares não é muito fácil para o usuário, dificulta a vida do usuário. E na forma pontual ela praticamente se perde. Vocês vão ver que tanto o Bertin quanto o Slocum, que são as principais referências que eu trabalho aqui, eles dizem que todas essas representações, todas essas variáveis podem ser utilizadas em todos os formatos, pontual, linear e zonal. E eu costumo dizer que não, né, porque essa percepção se perde. Bom, aqui duas observações também contra o valor, né? A primeira se refere ao fato de que o objetivo do mapa não é apresentar valores absolutos. Tá? Então, isso por quê? Porque a variável visual valor, né, ela vai ser utilizada principalmente para quando expressa a quantidade, mas aquela quantidade relativa. Aqui entra aquela crítica do professor Martinelli, que o tamanho é o mais indicado. No entanto, eu andei testando isso também com a Mariana, num trabalho de iniciação científica e de TCC, se não me engano de TCC, de trabalho de conclusão de curso, em que nós trabalhamos aí com mais de 400 indivíduos para poder testar a percepção da variável visual valor comparado à variável visual tamanho, onde o professor Martinelli diz que ela traduz melhor a ideia, a percepção das grandezas, e realmente ela traduz melhor, não tenha dúvida, ela traduz melhor. Mas nos dois casos, quando a gente manda comparar, quantas vezes isso é maior do que aquilo? Nos dois casos, a percepção é fraquíssima em relação à proporcionalidade. Tá? Mas, lógico, o mais indicado é o que está lá na obra do professor Marcelo Martinelli, né, que antecede ele também, que é o tamanho, quando a quantidade é absoluta. E quando a quantidade é relativa, aí sim a gente vai utilizar a variável visual valor. Bom, a cor, agora terceira instância da cor, a cor enquanto saturação. A cor enquanto saturação é quando a gente adiciona o cinza a um matiz de cor. Esse cinza ele se obtém de uma forma diferente dependendo do modo de cor que a gente está trabalhando. Ela é utilizada, né, na representação de dados diferentes, porém com formação de subgrupos. É o que a gente chama de seletividade associativa. Quando eu quero mostrar que tudo é diferente, eu uso a cor enquanto matiz. Quando eu quero mostrar que no meio daquele monte de gente diferente tem, por exemplo, dois que tem alguma relação entre eles, a gente diz que nesse caso a seletividade é associativa, né, porque todo mundo é diferente, mas ali dentro tem né, ou dois temas, por exemplo, que tem alguma ligação que eu quero que o usuário perceba que eles estão ligados de alguma forma. Então eu estou buscando uma forma de mostrar para o usuário que existe uma associação entre esses temas. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a cor enquanto saturação para poder resolver esse problema. É lógico, não só isso, dá para poder trabalhar também com a forma, para poder buscar a ideia de seletividade associativa, né? Mas aqui, nesse momento, falando da variável visual cor na instância dela, a saturação.
Bom, isso é obtido a partir de variações de SV simultaneamente para o modo de cor HSV e apenas de S do saturation lá para o modo de cor HSL. Então isso aqui é meio que eu não tenho como decorar isso. Tá? Aqui, por isso que o professor Hervé diz que isso aqui é livro de cabeceira, tem que ficar no nosso celular e do nosso lado para a gente poder, quando precisar, consultar. Aqui, então, a ideia da seletividade associativa. Repare que eu tenho aqui A, B e C, três coisas diferentes. Mas eu estou querendo dizer que A e AX são duas coisas que têm um elo de ligação entre eles. Que B1 e B2 existe um elo de ligação hierárquico entre eles. E que C é uma coisa completamente diferente. Então aqui, veja, eu estou usando a saturação do azul, que é a adição de cinza, para poder dizer que A são dois tons de cinza, aqui com efeito de saturação. E esses tons de cinza com efeito de saturação, o usuário, lógico, ele pode interpretar aqui como sendo uma hierarquia, mas a minha ideia era indicar para ele que existe uma ligação no mapa e isso acaba aparecendo. E neste caso aqui, é utilizada a variável visual valor, a cor enquanto valor, para poder indicar que existe uma hierarquia. E neste caso aqui, é utilizado um matiz de cor completamente diferente dos demais. Então, eu tenho aqui umas variações do matiz do azul, variações do matiz de verde, e um outro tom aqui que é completamente diferente, indicando, ó, isso aqui é completamente diferente do restante. A é diferente de B, B é diferente de C e A é diferente de C. Mas existem duas coisas de B, que entre eles existe uma hierarquia, e existem dois tons de azul aqui, que entre eles o que eu quero mostrar é que eles são diferentes, mas tem algum tipo de ligação entre eles. Então isso funciona bem para ponto, linha e polígono, a cor enquanto saturação, e aqui inclusive ela está associada ao uso de pictogramas. Aqui a explicação disso. A cor enquanto saturação, quando implementada de forma pontual e linear, ela também não tem lá bons resultados. Então dá para poder usar, dá para poder usar. Mas essa percepção do usuário da saturação para pontual e para linear, ela é muito fraca, quase imperceptível. Dependendo das variações nos valores de saturação, essa variável visual pode ser utilizada para expressar a ideia de ordem. Então, a ideia inicial dela é de seletividade associativa, mas dependendo da intensidade, eu posso, como aqui aparece, traduzir uma hierarquia, uma ideia hierárquica, então. Apesar de se tratar de variações de saturação, neste caso o efeito visual assemelha-se ao da variável visual valor. Então aqui o caso da saturação trabalhando e gerando uma espécie de hierarquia entre os dados. Então veja que eu posso utilizar a variável no modo de cor HSL e no modo de cor HSV, eu posso trabalhar com a saturação e gerar o efeito visual do valor, né? Ou seja, da intensidade do fenômeno de uma hierarquia. Então, como eu disse inicialmente, não existe uma regra muito clara. O que interessa aqui para a gente é qual que é a ideia central do que está acontecendo com a minha representação e o que ela está levando o usuário a entender. É lógico que, tecnicamente falando, se eu sei que existe a seletividade associativa, eu vou buscar na saturação essa solução, né? Mas nem sempre eu vou conseguir. E, no caso, se eu tiver quantidades relativas, por exemplo, que eu quero representar, eu vou buscar no valor. Mas, às vezes, eu vou poder utilizar esses recursos, como a professora Cintia Abril propõe, para poder obter vários significados. A professora Cintia Abril, ela tem duas colocações aí, muito importantes, lógico que tem mais também, mas sobre o uso da cor, né, e suas variações. Uma delas é sobre o uso da cor em situações antagônicas, quente e frio, violento pacífico, rico e pobre, inclusão social, exclusão social e por aí vai. Então, nesse caso, o que ela propõe
o uso da variável visual valor, porém, ela usando aquilo que a gente conhece como hot to code, né? E também dá para usar isso, no caso hot to code seria a escala do verde e do vermelho, ou do azul e do vermelho, né? Mas também dá para trabalhar com 3 cromas ou até mais cromas e obter essa ideia de quente e frio, de intensidade. A própria professora Cíntia desenvolveu essa paleta aqui, que é inclusive incorporada em parte pelo ArcGIS, né, para poder os esquemas de cores aqui, dependendo do tema que a gente quer trabalhar, a gente pode então recorrer a essa ferramenta da professora Cíntia Brewer. Isso aqui inclusive é no site, dá para poder acessar diretamente no site aqui, né, e trabalhar com essas composições, obter os valores que se deseja, aqui em função da quantidade de temas, classes, né, e levar então isso aqui para o software, a aplicação do software. Aqui no caso, a superfície discretizada, né, a elevação aqui, repare que no caso, como ela está discretizada, a legenda está colada, né? Fui eu que cortei os intervalos aqui, como eu já havia comentado anteriormente, e a cor fria, a cor quente, indicando o fundo do vale e o topo da montanha. Aqui o caso de paletas, né, policromáticas, né, indo do tom frio, que é o verde, ao amarelo, marrom, e até o marrom bem mais intenso, e de repente volta para o branco aqui, para o cinza. Neste caso aqui, associando as cores frias para de novo frias para o alto dos Andes lá, para traduzir a ideia de frio mesmo, né? Então, veja a quantidade de possibilidades que a gente tem aqui. Bom, duas questões aqui importantes, né, é que a paleta Hot to Code, ou a composição Hot to Code, que usa bicromático, ou tricromático, ou policromático, para poder traduzir a ideia de quente e frio, ela é especificamente para poder traduzir a ideia de opostos. Porém, ela, quando a gente tem poucos indivíduos espaciais, ou seja, poucos polígonos, ou quando a gente tem poucas classes, trabalhando com poucas classes, de 10 a 20, 20 a 30, como é o caso aqui em cima, né, aqui nessa figura, aqui eu tenho muitas classes. Uma classe que é de 790 acima, 780, 790, duas classes, 770, 780, três classes, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classes de dados, né? E então, quando eu tenho muitas classes, a percepção fica legal. Agora, quando eu tenho poucas classes, ou quando eu tenho poucos indivíduos espaciais, como o caso de poucos polígonos, isso se perde, essa percepção do hot code, ela se perde. Veja o caso aqui, tanto usando do frio para o quente, do azul para o vermelho, em que eu coloquei aqui 4 classes de valores, e a impressão que passa não é de um degradê aqui, mas de coisas diferentes. Isso vale tanto para o verde em relação ao vermelho, né, que é o que usualmente as pessoas trabalham como, por exemplo, relevo, violência, mas às vezes não fica muito claro para o usuário quando o número de classes é pequeno, ou quando o número de polígonos é pequeno. Então, e a segunda questão é que é para uso antagônico. Então, quando eu quero seguro versus violento, quando eu quero baixo versus alto, quando eu quero, né, poluído versus conservado, aí eu vou utilizar essas paletas. Não faz sentido a gente usar uma paleta hot to code, em outras palavras, quando o tema é somente ascendente ou descendente, né? Então, quando eu não quero gerar ideia de oposição. Então, por exemplo, o PIB, né? Eu vou pegar um mapa do PIB, eu vou começar num tom ali de marrom mais claro e vou até um tom de marrom mais intenso, indicando o PIB. Então, não preciso de oposição do PIB nesse caso, ou né, a não ser que eu queira mostrar um PIB negativo, não diria nem um PIB negativo, mas uma situação muito ruim e uma situação muito boa. Se não é a ideia de antagônica, de contraditórios, né, não faz sentido trabalhar com a paleta Hot to Cold, ou composição Hot to Cold. Bom, essa é uma figura que eu desenvolvi para tentar explicar um pouco o uso da variável visual cor e as suas instâncias.
Quando eu quiser traduzir a ideia de quantidade e quantidade normalizada ou relativa, ou quando eu quiser traduzir a ideia de ordem, eu posso utilizar a cor enquanto valor. Lembrando, tons mais intensos até os tons mais fracos, essa é a ideia do valor. É lógico que eu não vou obter isso somente com variações do V lá no modo HSV, ou do Lightness lá no modo HSL. Eu posso obter isso de outras maneiras também, como eu já mostrei para vocês, já comentei anteriormente. Mas a ideia contida na cor enquanto valor é que os tons mais fortes vão indicar o processo mais intenso e os tons mais fracos vão indicar o processo menos intenso. E aí dentro eu vou tentar trabalhar com variações de valor de um mesmo matiz. Como é que eu obtenho essa variação de valor, então? Se eu estiver trabalhando com o modo HSV, eu vou fazer aqui variações em S ou em V, ou na saturação ou no valor. Se eu estiver trabalhando com o modo HSL, eu vou obter isso utilizando aqui variações no Lightness. Eu também posso trabalhar com a variável visual cor para traduzir a ideia de quantidade normalizada ou relativa, mas jogando junto a ideia de coisas antagônicas. Então aqui entra a composição de cores hot to cold, ou paleta hot to cold. Né, cores quentes, cores frias. Né? E como é que eu vou obter isso, então? Eu vou obter isso com variações lá no matiz. Lembrando que aqui são aquelas variações fracas no matiz. Né? São lá de 10 em 10, 12 em 12 intervalos, eu vou obter esse efeito aqui, lógico, dependendo de onde eu comecei no espectro cromático lá. Bom, eu também posso, veja que nesse caso aqui, eu estou trabalhando somente saindo do matiz verde até o matiz vermelho e variando pouco aqui, né? É isso que está indicando essa linha pontilhada aqui. Ou seja, entre o matiz verde e o matiz vermelho, variando pouco o H, eu obtenho uma paleta hot to cold, a composição hot to cold, que traduz a ideia de valor, hierarquia, mas também junto à ideia de oposição. Agora, se eu trabalhar com grandes variações no matiz, ao invés de variações próximas, então eu começo a obter a ideia de cor matiz. E a cor matiz, ela traduz a ideia de seletividade dissociativa, coisas diferentes. E se eu quiser, então, mostrar coisas que têm relação entre si, eu vou entrar com a possibilidade da variável saturação, cor saturação, para traduzir a ideia de seletividade associativa, ou seja, ali dentro tem alguém que se parece mais, que forma um grupo, um subgrupo, e eu obtenho isso no modo HSL com variações em S e no modo HSV com variações simultâneas combinadas em S e V. Então, é isso que eu montei para poder facilitar aí a aplicação da variável cor. Bom, já deu 53 minutos, vou finalizar então com aquilo que eu havia comentado, que é o mapa e o uso simultâneo dessas variáveis, inclusive da variável forma. Então, isso aqui está presente também lá no livro de cartografia geral e digital, inclusive explicadinho como ele foi feito, né, como uma prática que pode ser desenvolvida. Então, aqui a variável visual tamanho, indicando uma hierarquia, dois tamanhos diferentes, indicando aqui grandezas diferentes, que no caso seria a população. A variável visual tamanho também utilizada no modo linear, aqui no modo pontual, aqui no modo linear, indicando uma hierarquia na malha viária, tamanhos diferentes. Mas não só isso, também associado à cor, né, fazendo uma relação aqui, né, com a variável visual cor, aqui cor enquanto saturação, né, para estabelecer essa relação hierárquica e reforçar essa relação hierárquica. Depois a variável visual forma, então eu tenho uma linha contínua e uma linha descontínua, com cores diferentes. Então forma para poder indicar a seletividade dissociativa, coisas diferentes. Aqui o uso da variável orientação, também nesse caso parecendo uma achura, como eu falei, sobreposto a uma outra camada, indicando, né, uma outra função espacial aqui presente, uma outra área, uma outra realidade, né, e que eu pude fazer isso somente e preservar aqui o limite dos municípios
é porque essa variável ela é vazada, né, e eu poderia também aqui ter uma outra orientação aqui em cima indicando uma outra unidade de área diferente. Aqui a saturação de 3 tons de verdes, indicando que esses 3 municípios teriam uma relação entre eles e que esses 2 municípios aqui em cima teriam uma relação entre eles. Esses aqui com tons de amarelo e os de baixo com tons de verde. Então, ou seja, eu posso combinar essas variáveis visuais, esse é um mapa mais técnico, né, mas eu poderia estar usando um outro tipo de mapa qualquer, né? E aqui para poder mostrar, ou seja, que a gente tem que conhecer isso para saber que solução que a gente vai dar para cada caso específico, né? Para poder indicar que existe um subgrupo aqui em cima, um grupo aqui embaixo, que existe uma coisa diferente aqui no meio, que existe uma hierarquia, que existem diferenças, que existem grandezas diferentes sendo representadas. Então, é importante conhecer as variáveis visuais para que a gente possa utilizar. Bom, finalmente aqui uma outra que aparece, está lá no QGIS também implementado, que é a altura perspectiva, né, que é a tradução de grandezas assim em dimensões 2,5, que na verdade é a projeção disso bidimensional, mas simulando a terceira dimensão, né? Aqui, extraído diretamente do livro do Slocum, né, aquilo que eu comentei anteriormente, né, ele apresenta as variáveis visuais, as mesmas variáveis visuais que o professor Jacques Bertin apresentava, porém, ele acrescenta algumas, né, que vêm dos autores lá da corrente norte-americana principalmente, como eu comentei, e, mais uma vez, ele diz que todas as variáveis visuais podem, e em tese podem realmente ser implementadas no formato pontual, no formato linear, no formato de área, no formato 2D e meio até 3D, se a gente tivesse a possibilidade de fazer isso. Mas veja que, nesse caso, ele apresenta um matiz para traduzir a ideia de fenômenos qualitativos, neste caso, seletividade dissociativa. Aqui, o arranjo, que na verdade nem se parece bem com um arranjo, né? E aqui é mais forma, mas ele chama de arranjo, como eu falei com vocês, são variações em relação ao que já foi proposto. Aqui tudo bem, aqui é o arranjo realmente, né? Mas aqui traduzindo a ideia de coisas diferentes, apesar de que isso aqui para mim se parece mais com aquela granulação e traduz mais uma hierarquia do que a ideia de coisas diferentes. Aqui a própria variável forma implementada pontualmente, e eu posso combiná-la com cor para facilitar o rastreio, então, e eu posso aqui no caso utilizar círculos e quadrados combinados para poder fazer a seletividade associativa. Bom, aqui não é forma, né? Aqui é uma outra coisa, você veja que linearmente se perde essa ideia e em termos de área também não fica bom, né? E aqui a orientação, que também não se parece orientação, nem linear, nem pontual, mas apenas zonal. Isso para indicar fenômenos qualitativos, e por isso que o software, né, vai trazer isso aqui, quando a gente vai trabalhar a simbologia, aqui em dados categóricos, aqui chamado categóricos no QGIS, e dados qualitativos lá no ArcGIS. Bom, então, nem tudo isso aqui funciona bem em todos os casos. Aqui, para fenômenos quantitativos, dados do tipo quantitativos, quando a gente quer traduzir a ideia de quantidade ou ordem, quantidade absoluta, quantidade relativa, quantidade normalizada, ordem imposta, ordem associada, e aqui as variações, então, propostas. Aqui, a variável visual valor, proposta lá, né, já anteriormente, aqui ela pode ser obtida tanto pelo próprio V quanto pela combinação com a saturação. A saturação, que nesse caso aqui ele usou para poder obter uma hierarquia, mas ela pode ser utilizada, e preferencialmente ela é utilizada para traduzir a ideia de seletividade associativa, e aqui o matiz funcionando como ideia de valor, mas mais uma vez, se eu continuasse aqui, mesmo com essa distância, com esse intervalo que ele está usando, se eu continuasse, eu começaria a aparecer aqui lilás, verde, azul, e que já não traduziria mais a ideia de hierarquia ou a ideia de quantidade, fenômeno quantitativo. O tamanho, sim, esse sim vai representar, né? E aqui símbolos de tamanhos diferentes,
né, implementadas internamente. E aqui o espaçamento que ele está chamando, e que lá no Bertin vai aparecer, nesse caso aqui, como sendo forma. Aqui sim, como espaçamento. Muito bem, então essas são as variáveis visuais que nós temos disponíveis e os usos delas. Aqui eu apresento dois quadros bem interessantes, que são sobre como que a gente faz, né, e o efeito visual disso sobre os usuários. Então, aqui, por exemplo, a cor enquanto saturação. Ela foi feita para traduzir a ideia de associação, ou melhor, ela tem melhor uso na tradução de seletividade associativa. E quando eu uso isso implementado em polígonos, cor, saturação, quando eu coloco isso no polígono, isso fica fácil para o usuário perceber isso que eu estou querendo dizer. Olha, tem coisas ali dentro que tem relação entre eles. Quando eu uso a cor enquanto matiz, verde, amarelo, azul, vermelho, tanto na forma de polígono, quanto na forma de ponto, quanto na forma de linha, o usuário percebe muito bem a ideia de seletividade dissociativa, de coisas diferentes. Quando eu uso a variável visual arranjo no formato de polígono, né, também eu consigo traduzir claramente para o usuário. Agora veja aqui um caso, né, quando eu uso forma linear, pontual e polígono para traduzir a ideia de associação, essa percepção não é imediata por parte do usuário. Então eu tenho que buscar outros mecanismos para poder ajudar o usuário a perceber isso. Ou, em alguns casos, é nula a percepção. Se eu tentar utilizar a orientação, por exemplo, para poder traduzir a ideia de associação, não vai vir. O usuário não consegue perceber que existem duas coisas que formam um grupo a partir da variável orientação ou a partir da variável arranjo ou a partir da cor matiz. Aqui, o efeito disso também sobre o tipo de superfície onde você pode aplicar isso, né? Então, aqui dados quantitativos, absolutos, por exemplo, se eu quiser traduzir da melhor forma possível a quantidade absoluta, e isso implementado na forma de ponto ou linha ou polígono, a melhor variável visual para isso é o tamanho. Eu posso utilizar tamanho também para traduzir a ideia de ordem, principalmente em ponto e linha. E eu posso utilizar o tamanho para poder estabelecer uma quantidade normalizada ou relativa, na forma de ponto, na forma de linha. Mas repare que vai enfraquecendo a percepção por parte do usuário, até chegar ao ponto de ser nula. Então, aqui, dependendo do tipo de superfície que eu vou utilizar, né, eu vou conseguir traduzir melhor uma ideia, por exemplo, de ordem ou de quantidade, né? Então, eu tenho que saber se eu estou utilizando uma superfície discreta, se eu estou utilizando um polígono, se eu estou utilizando ponto, né? E aqui tem uma série de observações sobre isso. Finalmente, como que a gente escolhe uma variável visual? Deixa eu ver aqui o tempo, já deu 1h03, então isso aqui, a escolha da variável visual vai então para a próxima semana aqui. Aliás, eu acho que eu vou encerrar já aqui esse tema também, mesmo que na próxima semana eu recupere ele um pouco. Então, é sempre uma busca entre signo e significado. Eu já sei o que as variáveis visuais fazem, como que elas funcionam, toda a teoria desenvolvida desde a década de 60 até hoje, ela fundamenta o que eu uso em qual situação. Então, eu vou lá na tabela atributos, olho, vejo qual o significado que eu quero traduzir e busco o signo que vai permitir isso, que é a tal da variável visual. Tá? Uma mesma tabela de atributos pode ter vários dados, e cada dado com uma ideia diferente, população, quantidade absoluta. Um dado não tem nada a ver com o outro. A microrregião, seletividade dissociativa, assim como o nome também é, o geocódigo também é. Então, cada coisa dessas aqui, densidade demográfica é quantidade normalizada, é população dividida por área. Então, eu tenho uma outra realidade, um outro tipo de variável visual a ser utilizado. E aqui, então, o exemplo da mesma tabela de atributos, gerando 4 mapas diferentes de população total, das micro-regiões,
aqui o dado relativo, que é a proporção entre urbano e rural, e aqui a densidade demográfica, que é quantidade relativa. Quantidade relativa, densidade demográfica, né, ou PIB per capita, aqui com a variável visual valor. Aqui a variável visual tamanho, indicando aqui a quantidade de população, e aqui o diagrama setorial ou gráfico de pizza, indicando a proporção de urbano e rural, já que os dois são duas faces de um mesmo dado. Aqui a seletividade dissociativa, indicando cada região dessa é uma região diferente, cada cor dessa indica uma região diferente, e aqui a variável visual tamanho, indicando a quantidade de população. Eu também apresento esta figura, chamada árvore de decisão, né? Essa árvore de decisão, ela orienta o processo de construção do material gráfico. Então, veja, eu fui lá na tabela de atributos, encontrei uma quantidade. Eu quero traduzir uma quantidade. Que tipo de quantidade é essa? Ela é relativa, urbano-rural, por exemplo, ou ela é normalizada, densidade demográfica? Ou ela é a população, quantidade absoluta? Um dado independe do outro. Se eu tenho uma quantidade para traduzir e essa quantidade é absoluta, então quais as soluções gráficas que eu tenho para isso? Quais as variáveis visuais que vão permitir isso? Uma delas é o tamanho, que pode ser implementado na forma pontual, na forma de polígono, na forma de linha. A outra delas, a outra solução é a nuvem de pontos, os pontos dispersos, como foi apresentado anteriormente. Uma outra solução para a quantidade absoluta, porém com uma ligação fraca, uma percepção fraca por parte do usuário, é a variável visual valor para a superfície discreta do tipo polígono. E uma outra possibilidade, mas no caso de antagônico, é o hot to cold para as superfícies contínuas. Quando eu tenho quantidade relativa, então eu posso trabalhar com hot to cold, posso trabalhar com o valor aqui na forma de polígono, posso trabalhar com valor na forma de superfície contínua, eu posso trabalhar com quente e frio na forma de polígono, lembrando que neste caso, se eu tiver poucos polígonos ou poucas classes, essa percepção pode não aparecer. Eu tentar traduzir a ideia de quente e frio, de coisas opostas, e traduzir a ideia de coisas diferentes, simplesmente, se eu tiver poucos polígonos. Então, veja que o vetor que indica o uso dessa variável para traduzir quantidade relativa, ele é um vetor tracejado, indicando que isso aqui é uma situação de perigo que pode não acontecer. E o espaçamento também para superfícies discretas do tipo polígono. Para traduzir a ideia de qualidade, eu me pergunto, é seletividade? Qual tipo de seletividade que eu quero traduzir? É dissociativa, eu quero mostrar que as coisas são diferentes? Quais são as variáveis visuais que eu tenho? Então, eu tenho a cor enquanto matiz, que vai funcionar bem enquanto ponto, linha e polígono. Eu tenho a forma, que vai funcionar também bem na forma de ponto, na forma de linha, principalmente. Mas que fica melhor ainda quando eu associo a cor e quando, no caso da minha forma, eu posso traduzir aqui duas circunferências com várias coisas diferentes, indicando que existe uma associação entre elas. Quando eu quero traduzir a ideia de coisas diferentes, por exemplo, eu posso usar orientação se eu estiver lidando com polígonos. E eu posso trabalhar também com a ideia de forma, né, se eu estiver lidando com a ideia de polígonos. Quando eu quero traduzir a ideia de coisas diferentes, mas que ali dentro tem alguma coisa que forma um subgrupo, eu vou trabalhar preferencialmente com a cor saturação, lembrando que eu tenho que tomar cuidado com esses intervalos, né, para poder criar essa analogia, senão eu acabo criando a ideia de hierarquia, e a forma também combinada. Veja que aqui eu tenho 3 circunferências que podem indicar, ó, tem 5 temas nesse mapa, representados e implementados na forma pontual. Dos 5 temas, 2 estão na forma de quadrados e 3 na forma de circunferência. Por quê? Aí o usuário vai se perguntar por que existem 3 circunferências diferentes e 2 quadrados diferentes. Ele vai buscar, então, estabelecer uma associação entre os temas apresentados. Mas repara que a forma pontual ou linear para traduzir essa ideia é muito fraca. Dificilmente o usuário vai perceber isso. Às vezes a gente coloca um parênteses na legenda, indicando a presença dos subgrupos. A gente facilita a vida do usuário. E a ordem, quando eu tiver que traduzir ideia de ordem, seja ela no tempo, uma ordem qualitativa ou quantitativa, eu vou
no modo pontual aqui utilizar tamanho diferente, no modo linear utilizar linhas de tamanhos diferentes, variar visual tamanho, em superfície contínua o valor, em polígonos valor e em polígono uma outra possibilidade, principalmente no caso de sobreposição de temas, do espaçamento. Muito bem, então, se a gente se orienta por aqui, do ponto de vista do que diz a teoria, está resolvido o problema. Tá? Bom, então, esse é a segunda parte, esse vídeo, né? A segunda parte da semana 3, né? E depois, então, virá a atividade relativa a essa segunda semana. E depois, então, eu coloco lá no próprio chat lá do Teams as questões relativas a este vídeo. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite novamente.